Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema do meu programa hoje, que a gente vai abordar, eu vou falar sobre os 3 dias de escuridão, né? A parte 3, porque esse tema é muito vasto. Eu vou falar sobre moral e ética e eu vou falar também sobre outras civilizações. No início do programa, eu lembro sempre vocês, amigas estrelas, que a razão de eu ter vindo para a rádio é por amor aos animaizinhos também, né? Esses anjos de 4 patas. E aí, o que eu peço para vocês? Por favor, perguntem para as pessoas que têm chácara. As pessoas às vezes querem um cãozinho. A gente tem cão de pequeno porte, médio porte e grande porte, né? E e tem uns que eles são vira-lata, tem outros que eles são a raça misturada, mas os animais, eles evoluíram bastante. E aí você consegue conversar, adestrar e receber muito amor deles, né? Como todo mundo já sabe, os animais, a gente leva a vida inteira para aprender a amar e perdoar e eles já nascem sabendo. Então, por favor, a hora que você tiver com um amigo, fale sobre a ONG, porque essa ONG, ela tem aproximadamente 200 cães e a gente precisa recolocar os animaizinhos. E eles precisam de um lar, né? Porque lá eles vivem confinados, tem a baiazinha deles, então eles são super bem tratados, tem veterinário, tem tudo. Mas para a gente criar espaço para receber novos órfãos, a gente precisa que esses sejam doados. Agora, se você falar assim, eu não posso fazer nada, eu não posso ajudar você só a recolocar, eu não posso fazer doação, não posso doar ração, não posso doar nada. A hora que meu programa sobe para o YouTube, você pode dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém, para essa informação chegar a um número maior de pessoas, não é? E as informações também que eu trago sobre essa questão de trabalhar o nosso interior. Trabalhar essa nossa questão da moral e da ética. Se nós conseguirmos fazer com que chegue até um número muito maior de pessoas, as informações, seria muito bom para todos nós, não é? É uma caridade você fazer com que algumas informações importantes cheguem para outras pessoas, porque às vezes a pessoa não está legal e você fala com a pessoa e você vê que a pessoa precisa entrar numa reflexão. E fala para ela, entra no YouTube, tem o programa da Solange Prado, tem o programa, a Rádio Mundial vem ao longo de décadas com comunicadores maravilhosos, falando sempre do se trabalhar internamente, falando sempre como que nós podemos melhorar para nós, para o planeta, falando muito sobre gratidão, sobre perdoar, com todas as técnicas que existem, florais, as plantas, cromoterapia, a terapia mesmo, essa que você vai e verbaliza, placas, tantas tecnologias, constelação, remédios para dar homeopatia, não é? Com a Ana Clélia Matos, que é maravilhosa. Então, a rádio oferece para vocês um leque para vocês trabalharem. Então, você vê alguém e fala, ouça a Rádio Mundial, 95,7 da FM. Sabe quantas pessoas, às vezes, escrevem pra gente no YouTube que estavam com ideias nefastas e aí sintonizaram na Rádio Mundial. E aí tinha um comunicador que foi uma verdadeira mão puxando para a salvação. Então, eu acho que é importante a gente divulgar coisas boas. E falando nisso, eu quero aproveitar esse gancho para dizer assim para vocês. Vamos divulgar coisas boas. Tomem cuidado, amigas estrelas, seres humanos maravilhosos, com as notícias que são fake news. A gente tem que tomar cuidado, raciocinar em cima da informação. Dia desses eu recebi uma informação e eu fiquei questionando se ela era verdadeira ou não. E eu descobri que não era verdadeira, mas eu não repassei o WhatsApp que eu recebi.
E o WhatsApp questionava a vacina, ele questionava o tempo de descoberta da vacina, que não poderia ser uma vacina eficaz. Eu fico brava, gente. Eu fico brava, sabe? Tem um youtuber, ele chama Guzoca. Ele é um garoto, Guilherme, enfim, ficou Guzoca, e ele fala assim, vocês estão me provocando. Eu vou dar Nescau com Gardenal para vocês. É uma brincadeira, é claro, mas às vezes eu vejo umas coisas assim, eu recebo algumas coisas no WhatsApp, eu falo, me chama Guzoca, vocês estão pedindo. Ele faz assim. Então eu acho muito legal essa juventude que faz com humor tudo aquilo que a gente faz e que às vezes, gente, beira o ridículo. Porque a gente não tem conhecimento, chega uma coisa que fala de medicina, aí você pega e passa para frente achando que está fazendo, né? E no fim você passa vergonha. Então é preciso tomar cuidado. E esse WhatsApp estava falando que a vacina não podia ter sido descoberta tão rápido, que já tinha, que... Gente, deixa eu falar uma coisa. A gripe espanhola matou 5 milhões de pessoas até que descobrissem a vacina. Então, como nós aceleramos cientificamente no planeta, o que aconteceu? O acelerar nos trouxe tecnologia. E é lógico que eles já estavam pesquisando se acontecesse alguma variação daquele vírus. A gente nem pode ficar falando muito o nome, porque quando o programa sobe para o YouTube, eles têm um algoritmo, vou explicar para vocês. Se aparecer muito algum tipo de palavra, alguma princesa que morreu da Inglaterra, se começa a aparecer alguns nomes, o YouTube tira o programa do ar, né? Você fica um pouquinho de castigo. Então, às vezes, eu tomo cuidado, não falar o nome, nem nada. Então, assim, as pesquisas já existiam. E é um verdadeiro sucesso científico você já ter essa vacina agora por vários laboratórios. Ah, mas ninguém falou nada. O laboratório trabalha com segredo, com segredo profissional. Eles não ficam divulgando. Estou trabalhando essa vacina, né? Os laboratórios também concorrem entre si. Vocês imaginaram, eu peço sempre para vocês raciocinarem. Vocês imaginaram qual é o valor que uma empresa que fosse vender 9 bilhões de vacinas para o planeta inteiro, a concorrência para esse mercado? Aí eu começo a soltar assim, porque a vacina de tal lugar é assim, 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 não tem efetividade. Não dava para descobrir. Tá? Ai, gente, pelo amor de Deus, vamos parar. Vocês estão pedindo. Né? Não façam isso, porque... E ainda repassa. Não sabe o que está falando e ainda repassa. Então, tomem cuidado. E eu tenho dito isso para vocês, das manipulações, das redes sociais, de qualquer veículo de comunicação. Avalia primeiro antes de você passar para frente, sabe? Porque você pode prejudicar alguém que deveria tomar a vacina e porque tem credibilidade em você, não vai tomar vacina. Só que tem uma coisa, a consequência, se der uma consequência a isso, você vai responder por isso, porque existe uma lei maior. Então, quando eu falo assim de moral, eu falo de moral e de ética. Moral e ética que eu venho falando, gente, vamos nos trabalhar internamente. Vamos melhorar como pessoa, vamos perdoar, vamos ser gratos, vamos fazer caridade. Porque assim, todo mundo gostaria de falar com um extraterrestre. Né? Eu não conheço ninguém que não gostasse. Eu gostaria de ver uma nave. Tem gente que vai e quer ver uma nave, fica o tempo todo, uma noite inteira em vigília. Quando a nave aparece, todo mundo sai correndo. Então, vocês entendem? É assim, não é tudo que dá pra gente saber. Às vezes a mente da gente é tão delicada que se você passar a ver os espíritos desencarnados, muda toda a sua vida. Não tem como. Os espíritos dizem muitas pessoas que estão consideradas loucas, que estão nos manicômios, são pessoas que já enxergaram além do que a gente enxerga e isso desestabiliza a pessoa. Porque ninguém nunca deu uma aula e nunca explicou sobre isso. Então, o comandante Asta Sheran, que é um comandante de alguns projetos aqui na Terra, e principalmente a defesa
do planeta Terra. Então, ele diz assim, existem 7 vibrações vivendo ao mesmo tempo aqui no planeta Terra, convivendo conosco. Aí você fala assim, qual que é, hein? Qual que é essa vibração? Como é que eu vou explicar como que é, né? Se a gente é extremamente... além de a gente ter preconceito, às vezes a gente não consegue entender. Como é que você vai colocar um oceano dentro de um baldinho? Como é que vai explicar pra gente? Eu queria saber o que é Deus. Como? Como é que vai botar um oceano dentro de um baldinho? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, conhecer mais coisas. Será que essas pessoas que estão, algumas dessas pessoas que estão, não dá para generalizar, mas assim nas casas de doenças mentais, elas não enxergaram mais que a gente? Né? Você já pensou? Assistiram o filme, o Ghost? Que você entra no vagão do trem, o vagão do trem tem um dono. Não é interessante isso, amigas estrelas? Então, é preciso a gente ter bom senso. Então, o que os espíritos pedem pra gente? Adquiram conhecimento, estudem, sejam pessoas corretas, sabe? Não tentem enganar o outro. Seja ético, seja ponderado, tenha bom senso, senso de justiça, faz as coisas direito. Por quê? Porque a gente só vai ter aqui a visita dos extraterrestres, mas eles já começaram a aparecer faz tempo, a hora que a gente estiver bem, equilibrado, moralmente, eticamente. Então, você fala assim, mas e vai aparecer como? Já estão aparecendo, o Pentágono já falou, a NASA já falou, o Vaticano já falou, todo mundo já falou que viu e que conhece. Então, o Chico Xavier falava da data limite. Depois de 2019, 50 anos depois do que o homem pisou na Lua, em junho de 1969, 50 anos depois, se não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, nós íamos ter um avanço tecnológico, assim, que não dá para a gente mensurar, não dá para falar. Às vezes mal a gente consegue entender a tecnologia do celular ou do seu micro-ondas que tem na cozinha da sua casa. Ali está tendo uma frequência de onda. Tantas medicinas novas que vão aparecer. A cura de tudo. A cura pelo som. A cura pelo som. Olha, são tantos assuntos que eu decidi, na segunda-feira, por volta das 21 horas, eu vou fazer uma live. Quem quiser bater um papo e conversar, segunda-feira, na próxima segunda-feira, amanhã, às 9 horas da noite, no meu canal, no YouTube, Solange Prado, eu vou fazer uma live e aí a gente conversa. Porque eu sempre explico para vocês que o sentido de eu vir até aqui, né, que a vida me deu tudo, que eu sou uma pessoa extremamente realizada na minha vida e que eu percebo que eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. Né? E se eu posso compartilhar com aquilo que eu tenho de percepção, de conhecimento, de afeto, eu venho e procuro compartilhar com vocês. Mas aqui no programa a gente tem 25 minutos, eu só acendo luzes em novas estradas. Eu jogo para vocês os temas, para vocês pesquisarem, para vocês irem buscar. Então, por exemplo, quando eu falo do celular e do micro-ondas na cozinha, nós temos uma civilização intraterrena, que tem naves e que circulam pelo planeta, que a entrada é na Antártida. São 10 quilômetros de gelo. Ninguém consegue saber, nenhum satélite, nada consegue saber o que tem ali embaixo. A cidade de Atlântida continua ali intacta, com toda a tecnologia para nos oferecer. E isso vai emergir uma hora e vai trazer essa tecnologia para nós. Quando? Quando, Chico Xavier disse o seguinte, será quando, e logo após, o homem fixar uma base na Lua. Fixar uma base na Lua? Sim. Vocês já ouviram falar do Elon Musk? O Elon Musk é um homem riquíssimo e que há pouco tempo colocou 60 satélites, parece um trenzinho. Às vezes as pessoas veem ele passando no céu, ele é todo brilhante, parece um trenzinho. E eles são 60 satélites acoplados um ao outro. E uma das coisas que o Elon Musk diz é que ele vai fazer alguma coisa com transmissão neural. O quê? Então... transmissão neural. Quando você vai fazer o eletroencefalograma, ele não mede a frequência de onda no seu cérebro? O Elon Musk explica que ele quer fazer
alguns equipamentos com transmissão neural. E vocês sabem por que as naves que vêm de órbitas muito distantes não caem aqui? Porque a nave não é de tecnologia que a gente conhece aqui. Não é desse tipo de matéria que a gente conhece aqui. As naves são a sequência, o prolongamento e o alongamento da mente de quem está dentro da nave. A nave é a sequência do raciocínio e do prolongamento neural de quem está dentro da nave. Então, se alguma coisa vier, algum foguete, alguma coisa para atacar a nave, ele sente e desvia. Ah, será que isso existe? Amigas estrelas, deixa eu explicar uma coisa. Existe uma coisa chamada tabela periódica. Ela tem todos os elementos químicos que a gente conhece, os nossos amigos cientistas maravilhosos conhecem aqui na Terra. Eu acho que são 110 ou agora já são 117 elementos químicos. Como que dá para a gente explicar para nós, né? Para a gente poder entender, você tem que acreditar, porque senão não dá. Que existe uma nave que ela vem e ela é um prolongamento do corpo do indivíduo. Só para ficar claro, o Elon Musk é o mesmo que já disse que daqui 6 anos ele vai construir uma base na Lua. Tem água, tem outros elementos químicos na Lua, ele diz que ele vai construir. Ele tem dinheiro para isso, tecnologia, e está aliado a todas as organizações com tecnologia do mundo. A tabela periódica, para você entender, por exemplo, o nosso lar fica a 50 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. Uma nave, um avião, ele tem que voar mais ou menos a 10 mil pés de altura, né? E o nosso lar fica a 40, 50 quilômetros. Aí, como que dá para entender? Na cidade do nosso lar, eles operam com matérias diferentes e já se conhece lá 400 elementos químicos. Ah, você fala assim, então tá bom, então vamos dar um exemplo. Vocês já ouviram falar do Césio-137, né? Foi aquele que deu problema em Chernobyl, está contaminado lá até hoje, ninguém pode entrar, teve um monte de gente que morreu. Então, ninguém sabe lidar com o Césio-137. Então, como é que faz para você fazer com que uma pessoa entenda 400 elementos químicos, que é uma matéria completamente diferente da que a gente conhece? Então, não há muito como explicar para colocar um oceano dentro de um baldinho. Então, a gente precisa acreditar? Precisa. Então é o seguinte, que eu falo, vamos estudar? Vamos ver assim, quem foi Chico Xavier? Porque tudo isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, e umas semanas atrás eu falei que era do Chico Xavier, e uma ouvinte falou assim, do Chico Xavier? Não é do Allan Kardec? Sim, é, e os dois são a mesma pessoa. E eu fiz um programa falando sobre todas as encarnações de Chico Xavier. Então, aí na hora que eu estava falando, eu já falei que o Evangelho segundo o Espiritismo já era do Chico Xavier. Mas se você acompanhar a vida do Chico Xavier, é assim, não existiu ninguém igual a ele no planeta. Ninguém nunca se apresentou sem interesse. Ele viveu da aposentadoria dele, mostrando que ele não tinha apego a nada. Ele escreveu mais de 500 livros. Quando ele desencarnou, tinham 419 publicados. E o Geraldinho, que é alguém que acompanhou ele durante mais de 21 anos, ele continuou publicando, tem uma editora. Então, assim, como é que o Chico Xavier conseguia psicografar tantos livros? Estava dentro do universo cultural dele. Estava dentro do entendimento dele. Então, é porque ele foi Platão também. Então, é assim, eu falei na semana passada, o Evangelho segundo o Espiritismo é o manual do ser humano. Não tem o manual do carro? É o manual do humano. Se você começar a ler e entender, meu pai tem várias moradas, é mais simples para entender. E as coisas não são tão religiosas quanto parecem. As coisas são muito mais científicas. Então a gente precisa ir atrás e estudar. Então eu falei sobre a vacina, estou falando sobre a vida de Chico Xavier, falei do problema do celular, estou falando para vocês estudarem, estou falando do Césio 137. Aí eu já assisti tantos programas no History Channel, falando assim, o quanto as pessoas ficam viajando para falar como é que as pirâmides foram construídas.
E o Chico Xavier explicou, o Laércio Fonseca já explicou. As pirâmides foram construídas há 8.000 anos atrás. Ali era uma usina de produção de energia. Quando esses seres foram embora, eles deixaram as pirâmides e tiraram todo o equipamento de dentro e foram embora. E ainda se brinca que depois, quando os egípcios chegaram, eles começaram a pichar as cavernas. Que aí eles começaram a escrever os hieróglifos nas cavernas. Então, a gente brinca e fala que eles só chegaram para pichar as pirâmides. Então, vocês entendem? A gente tem que pesquisar e estar preparado, e se melhorar como pessoa, se centrar e buscar informação, sabe? Para que tinha tanto documentário falando, acho que foi, eles construíram com um sistema de alavanca, não é nada disso. Mas a gente tem que pesquisar. Eu não me contentei com essa resposta também, fui pesquisar. Então, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter bom senso. Chegar uma notícia para vocês no WhatsApp, assina esse abaixo-assinado, porque vão fazer isso, vão fazer aquilo. A gente precisa saber o que está acontecendo. É tal político, é tal lei. Então, a gente é responsável por tudo que a gente faz. Se nós transmitirmos o vírus para uma outra pessoa, nós também somos responsáveis. Mas acontece que vai ter os 3 dias de escuridão. Entendeu? Gente, com tanta tecnologia que eu estou falando para vocês, com tudo isso, ainda nós vamos falar mais sobre os 3 dias de escuridão. Mas com tudo isso de tecnologia, com esses seres da Atlântida que estão ali no polo, será que eles iam permitir? Não, né? Tanto trabalho para nada. Mas, como existe uma lei, que é a lei de ação e reação. É a lei kármica. Einstein já explicava isso. Mas, como nós fomos bárbaros no passado, a gente só tem um pouquinho mais de discernimento de 200 anos para cá. Mas já pensou, como nós fomos bárbaros, a gente saqueava o pessoal que fala que quer fazer regressão, eu falo, não faz, né? Só me conta a parte boa. Então, assim, nós somos bárbaros. A gente matou criança. A gente saqueava. Eram pessoas invadindo exércitos. A gente fazia parte de exércitos que invadiam os lugares. Então, tudo isso criou um karma para a humanidade toda, porque não escapou ninguém. Todo mundo foi de pé fundo. Não tinha lei. Cada um fazia como tinha vontade, conforme sua revolta. Então, nós estamos resgatando um grande karma. E o Chico Xavier falava sempre, tomara que Deus cobre esse karma da gente minimamente, em prestações. Por isso que ele falava para o Geraldinho, não sei não se não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, eu não sei. Mas se passar, vai ser uma beleza. Se conseguirem passar a data limite, vai ser uma beleza. Então, nós temos que avaliar as coisas antes de dizer. Esse karma que a humanidade toda tem, veio com o vírus. Nós estamos resgatando. Então vamos parar de reclamar. Fala assim, que tal empresa quebrou. O mundo todo vai mudar. Tudo vai mudar. A gente vai trabalhar muito mais home office. Tudo vai mudar. Como já está mudando. Muitas empresas banco, já deixa a pessoa em casa para fazer seus trabalhos. Então, é preciso que nós tenhamos o discernimento. Gabriel, nós estamos com tempo? 1 minuto? Então, nós precisamos nos melhorar. Nos melhorar e tentar entender todas essas transformações. O assunto é vasto, né? E nesse momento, eu peço que vocês fiquem tranquilos, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que vocês pesquisem, que vocês tenham tranquilidade e que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em vocês. Tenham uma semana cheia de novidades, ok? Namastê.